Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Mais uma vez estou aqui, para poder fazer essa live para a honra e glória do nosso Deus, que é o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que o Senhor diminua eu e cresça o Senhor e diminua eu. Que o Senhor venha fazer com que eu possa entregar para vocês, não o que eu queira entregar, mas o que o Senhor quer que eu entregue. Porque eu sou falha e pecadora, eu não sou merecedora e nem digna de estar aqui. Mas o Senhor assim me coloca nesse posicionamento, que mesmo eu em pedaços, eu gravo as lives, mesmo eu não sentindo que eu possa fazê-las, mas o Senhor me coloca. Porque o Senhor, Ele tem pressa em Arabassurianai, em achar todos os seus filhos e filhas, que são as ovelhas do seu pasto, que é as perdidas, aquelas que receberam o Senhor, mas têm andado afastado do caminho. Todos aqueles que têm andado afastado, o Senhor está chamando o seu rebanho. O Senhor está chamando cada um de vós para que volte, para que venha se posicionar, se colocar na presença do Senhor, fechando as brechas, fechando Arabaço Yanai, como Neemias, vai fazer a construção, constrói um muro, começa a fechar as brechas, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não envie Samalate nem Tobias, que o Senhor venha estar na presença da vida de vocês, em tudo que forem fazer, que quando vocês estão na presença do Senhor, o Senhor está na presença da casa de vocês, o Senhor está na presença de estar na frente de vocês, o Senhor que vai conduzir, não são vocês, e nem sou eu capaz de dizer tamanha essas palavras, porque a hora que eu liguei a live eu não tinha a capacidade nem de falar, mas o Senhor me capacita. É para minha glória? Claro que não. Não é para minha glória, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. É Ele que chama, é Ele que vai atrás das 90, da perdida, né? Ele larga as 99 para ir atrás daquela que está perdida. Que vocês venham entender que não é fácil todos os dias gravar uma live. Muitas pessoas falam, da onde que consegue? Como que pode toda hora ter algo para entregar? É o Espírito de Deus. Nós não temos nada. Hoje, eu só tô... O meu dia seria para mim chorar, mas eu eu preferi agradecer ao Senhor. Eu preferi fazer algo de bom para mim, para que eu possa continuar, para que a honra e a glória do Senhor resplandeça sobre a vida de todos nessa terra, para que pessoas que estão andando no caminho errado volte para a presença do Senhor. Não para a glória dos homens, não, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus, Ele a honra e a glória. Eu tô meio fora, gente. Eu tô aqui, mas vocês não têm noção. Tá muito quente. Mas não é apenas a quentura, não, porque tá tudo arejado. É pelo fogo do Espírito mesmo. Então você acaba sentindo calor e vai, né? Mas o Senhor Jesus sabe com quem Ele vai falar nessa tarde. E eu vou entregar a palavra, a exortação e a santidade e o amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ô glória.
Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Rabassuriá. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Oh glória! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Gente, eu não falei, né? É Filipenses 3, tá? A palavra que o Senhor está nos entregando nesta tarde. Aí no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Porque o Senhor está dando uma direção para nós. O Senhor está nos conduzindo. Se você já entregou a tua vida, você já ressuscitou em Cristo, então você está morto para o pecado da carne. Você está vivo para viver para a glória de Jesus, para andar na santidade, para viver uma nova era, uma nova etapa da sua vida, aonde você não faz parte dos mortos, mas você faz parte da vida, porque o Senhor, Ele te guarda. O Senhor, porque aqui no versículo, gente, perdão, eu falei Filipenses, é Colossenses. Eu vou aqui mesmo, porque Arabassuria, eu abri e eu perdi, eu olhei, porque é muito pequenininho. Ali o meu óculos tá meio ruim. Perdão. Então, é Colossenses 3. A exortação à santidade e o amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então quer dizer, vocês já morreram para o pecado. Vocês estão andando, vivendo para viver com Cristo, fazer a vontade de Cristo e não a vontade da carne. Quanto a Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então também vos manifestarei com ele em glória. Muitas das vezes eu tô até com vergonha, tá? Porque é tão, desagradável a gente errar, mas eu estou muito assim, como se diz, todos nós somos o corpo de Cristo. Só que a nossa alma, quando está abatida, hoje eu estou com a minha alma abatida. É algo que me faz sentir, por mais que eu esteja em espírito, e eu adoro ficar em espírito, mas a dor que está dentro de mim hoje está tão grande que eu não estou conseguindo disfarçar. Eu não estou conseguindo, essa sou eu. Eu não sei disfarçar nem a dor que eu sinto. Então, às vezes, eu vou colocar, porque eu não vou poder dizer, o que eu posso falar de mim, mas eu vou falar o que Cristo quer que eu fale. Porque o que está passando na minha vida está entregue. Eu já entreguei o fardo ao Senhor, que seja feita a vontade dEle. Porque assim seja feita a vontade do Senhor. Porque eu sou apenas um ser humano. Quem faz o milagre não sou eu, é que Jesus Cristo. Quem transforma a vida é Jesus Cristo. Mas para aqueles que nessa palavra, as pessoas que estão nele, é dele, está escondido. Não está vivo para o pecado, porque no versículo 5, mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, o avio, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se vocês que estão em Cristo, siga se exaltando a santidade, a santidade ao amor fraternal, porque a palavra do Senhor aqui já diz que esses são os filhos da desobediência. Então,
não está em Deus, porque já está no 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Então, quer dizer, quando você vivia no pecado, você cometia todo esse versículo que está do 5, o 6, né? E o 7. Então, quando nós andávamos, eu tô no 7. Então, quando nós andávamos no pecado, quando nós fazia todo o desejo da nossa carne, nós ia para essas, por tudo que é condenável, né, ao Senhor, que eu vou ler novamente, porque eu não vou dizer, depois vocês pegam, eu vou largar na descrição, vocês vão pesquisando o significado de cada palavra, quais são os pecados que se cabe em cada um, do vil, né, o desordenado, o apetite desordenado, pode ser um apetite sexual, pode ser um apetite de comida, pode ser tudo que você tem ganância, procura lá para ver. E a vil concupiscência e a avareza, que é pelo dinheiro, pela idolatria, porque tudo que nós idolatramos, também pega o que é idolatria, porque também não é só imagem de escultura, se coloca um monte. Então, quando nós andamos nesse mundo perdido, nós fazia parte do mundo, nós carregava tudo isso. Então, nós estávamos completamente mortos por todos esses pecados, por todas essas imundícias, né? Por todas essas impurezas que nós vivíamos, né? Hoje, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, o que nós devemos fazer é do versículo 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque nós estamos vivos, nós somos ressuscitados do meio do pecado, nós morremos, né? Nós morremos para o pecado e nós vivemos para Cristo. Então, quer dizer, nós estamos vivendo a vontade de Cristo? Não. Muitos estão vivendo todos os pecados que cometia antes de entregar sua vida para Cristo. Continua do mesmo jeito. Não há mudança, não há transformação, porque continua sendo a mesma. Ah, mas eu sirvo a Cristo. Ai, mas Jesus. Só que, por que não andar em obediência? Porque eu vou dizer algo para vocês. Uma pessoa que está na presença do Senhor, ela é perseguida até pelos seus, né? Eu não sei se a pessoa que falou isso para mim vai estar ouvindo, mas ele sabe, conhece a minha língua e ele sabe que eu falo. E eu vou falar sobre isso. Esses dias ele pegou e disse que eu só vivo em oração, que eu não saio de casa, que eu só vivo em oração, que eu tô até com marca no meu joelho de tanto que eu oro. Realmente. Sabe o que significa isso? Isso significa eu buscar incessantemente a presença do Senhor. Porque quando o meu joelho está no chão, a minha casa tem que estar de pé. Eu estou de pé. Eu estou viva. Porque eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado, mas eu estou viva em Cristo. Por isso que os ressuscitados em Cristo Jesus vai buscar em oração, vai buscar em santificação, vai se entregar ao Senhor, para que a glória dele resplandeça sobre nós. Mas nós vivemos no meio de um campo de guerra, porque nós lutamos contra pessoas que elas não são elas, são demônios, porque os corpos delas estão entregues às carabachurelamanai, aos demônios, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra a potestade, e aonde há uma legalidade, ali tem um demônio. E o que acontece com a luz no meio das trevas? Quando você encontra uma pessoa que tem luz, as trevas tentam te afastar dela,
Porque sabe que você vai ressuscitar para Cristo. Sabe que você vai ser iluminado pela luz divina e você vai ser transformado. Agora, se você continua andando no pecado, fazendo as mesmas concupiscências da sua carne, eu vou falar assim, né? Você anda na prostituição, você faz tudo que a tua carne deseja, você está dando legalidade aos demônios. Você não está em Cristo. Você está sendo levado contra a vontade de Cristo, com certeza, porque você renuncia à obediência e você entrega os prazeres da sua carne. Então, quer dizer, aí uma pessoa que, como eu, com o joelhinho tudo marcado, e outras que ora, é abominação. Mas o pecado não é abominação. A avareza não é abominação. A prostituição não é. Os pecados que cabem em cada pessoa. Qual é a legalidade que você está dando? Feche. Começa a fechar. Começa a renunciar. Começa a ir para a presença do Senhor. Pede para Ele a libertação. Pede a Ele ajuda para que você venha ser livre. Para que você venha ser livre para, como em santidade, adorar e glorificar a Ele. E exaltar Ele. Não aceita o pecado? O pecado nos traz. Gente, não traz paz. O pecado não traz. E vou dizer algo para vocês. Tudo que nós pegamos para nós, antes de conhecer Cristo, nós vamos carregando. São os fardos. Daquilo que nós colocamos na nossa vida. Esse fardo é aquele que eu disse ontem. Colocar no pé da cruz. Então, colocamos o fardo no pé da cruz. Mas ele se torna leve, sim, porque o Senhor está o tempo todo junto conosco. Só que nós não estamos livres para poder deixar de arcar com as consequências dos nossos erros, de tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós causamos a dor, porque quando nós pegamos Arabassuriá, o marido de alguém, né? Quando há o adultério, a pessoa vai pagar pelas consequências do adultério. Quando a pessoa, ela não vai ser livre, ela vai ser o tempo todo cutucada, porque ali vira uma ferida. Por mais que ela seja a adúltera que Jesus libertou, porque não tinha acusador, mas você sempre vai ser taxado como uma adúltera ou como um adúltero. Não vai mudar o que a tua placa, porque a placa vai permanecer. Mas nós devemos buscar, encontrar realmente no Senhor a santificação, a exortação, para que nós venha santificar-nos ao amor fraternal, aonde nós venhamos se libertar. Porque, como se diz, como que nós podemos dizer que nós carregamos uma bênção se essa bênção foi tirada de alguém? Se alguém tira a bênção de alguém, ela não é bênção para você, é maldição. É coisas malditas. Eu não sei por que eu tô falando isso, tá? Tudo se torna maldição. Você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter alegria, porque muitas vezes nós vemos. Eu vou falar uma história da minha família, daquela dos meus avós, que hoje já descansam, já não sei na onde, mas eles já morreram. Há muitos anos. O meu avô tinha uma amante. Meu avô pegava o dinheiro que recebia, porque eles trabalhavam em colônia de fazenda. E a minha avó, com 6 filhos pequenos, ele vinha para cidades que vinha comprar mantimento, mas nunca chegava o mantimento. E um tempo, ele colocou a amante, ele apareceu uma moça grávida na porta da casa. A minha avó era uma pessoa muito, assim, que ela abria a porta para as pessoas, né? Quando nós estamos mortos, nós abrimos a porta para qualquer pessoa morta. Mas quando você está vivo em Cristo, você não abre não, porque o Senhor não permite.
E essa mulher entrou, meu avô inventou uma mentira e aí colocou essa mulher para dentro, disse que ela estava grávida, a família colocou e ela estava para dar luz. E sabe de quem que era a filha? Era do meu avô. E o meu avô estava planejando matar minha avó. Só que tinha um sobrinho dela que ouviu, tirou, naquela época, a garrucha, né? Pegou, tirou o que tinha lá e fez xixi dentro. E ele foi para matar minha avó, mas não conseguiu e a minha avó descobriu toda a verdade. Então, na verdade, a minha avó viveu um julgo desigual muito grande. É algo que não é para ninguém. Algo, sabe? Um não podia olhar na cara do outro. Um não podia ver o outro. Era uma vida totalmente que pelos filhos, né? Porque foi comprada uma casa, né? Pela uma filha. Depois dela ter ido trabalhar, ela comprou parceladamente, colocou, só que ela quis os pais dentro da casa. Aquilo ali era uma guerra, gente. Era uma guerra. Porque quando quebra a confiança, quando quebra não tem como emendar. Vai ser sempre um julgo desigual. Cada um vai ter que seguir o seu rumo. Porque não adianta. É como se diz, todos os dias, se você ficar se jogando no meio de um punhal, né? Você tá ali, ó, todo dia cutucando a ferida, todo dia você tá abrindo o que não cicatriza, porque não existe amor, existe ressentimento. Acabou, não tem mais como. E o pior de tudo isso é a mentira. O pior de tudo não é só a traição, é a mentira, é a tentativa de homicídio, é a pessoa bater, né? Passar para agressão. Então, quer dizer, isso não é amor, isso é maldição, né? Porque em todos os casais existe a prostituição, que entra o espírito da prostituição, que é um demônio, aonde ele te leva para percorrer em vários prostíbulos, em vários lugares, onde nós somos colocados na juventude, na legalidade da nossa carne, quando nós já começamos a ter a primeira relação sexual. A partir do momento, teria que ser algo, um casamento. Por quê? O casamento, ele não é válido no civil ou numa igreja. Eu não sei se vocês sabem disso. O casamento, a partir do momento da aliança, que é o momento sexual de um casal, ali já tem um casamento. Só que isso, na juventude, é quebrada essas alianças, porque nós estamos vivendo no mundo dos mortos. Nós não estamos vivendo no mundo dos vivos. Para nós viver no mundo dos vivos, nós devemos nos santificar, voltar à santificação, a guardar o nosso corpo como um templo ao Senhor Jesus, para Arabaçu e Amanai, para que o Espírito Santo de Deus venha nos purificar, venha nos transformar, venha nos limpar. Para quê? Para que nós venha, se tiver algum casamento, se tiver alguém que o Senhor vai preparar para estar casado com alguém, essa pessoa tem que estar santificada, porque as pessoas que santificam, elas não podem tocar em coisas imundas. Então, o que é uma pessoa que está santificada? Quando ela chega perto de uma pessoa que carrega pecado, ela sente o demônio nela. Então, quer dizer, ali não tem como aonde que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não emenda pano novo em pano velho. Porque o Senhor nunca vai emendar um pano novo junto com um pano velho. Porque não vai ter como. Se você se santifica, se você anda limpo, como é que o Senhor vai pegar um pano de chão? Vamos colocar assim, né? Um pano de chão, que é como nós, antes de aceitar Jesus
e viver em santificação para Cristo, o que nós era? Nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós era pecadores que todo o tempo estava vivendo em pecado. Tinha um relacionamento aqui, não dava certo, partia para outro e ia vivendo no pecado. Então nós fomos tirados do lamaçal do pecado. Aqueles que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador, continua sendo pecador, mas não praticante. Não comete mais os pecados. Os pecados não é cometido, mas nós devemos nos posicionar. Por isso que o pano novo, ele não vai se emendar, porque como que você vai pegar um pano de chão sujo, que você acabou de limpar uma lama, vai ter como você colocar? Não. Claro que não. Não tem como. O Espírito de Deus não permite. Por isso que a santificação é pessoas que estão realmente em Cristo. Só que para isso, mas o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai mudar. Então, a modificação é essa. É o início da sua modificação. Se você aceitou Cristo como único Senhor e Salvador, esquece o mundo. Esquece tudo que é o mundo. Vaidade, tira tudo. Porque a maioria das pessoas, às vezes, tem pessoa, olha, desculpa, eu tenho dom, gente. Eu tenho dom de ver. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que eu seguia, que eram pessoas que entregavam uma palavra de bênção, estão tomadas pelos espíritos da vaidade. E eu não consigo nem mais assistir, porque o Espírito Santo do Senhor não permite. Porque é repulsa. Porque isso é repulsa pelo Espírito de Deus. Pessoa que está na presença, está colocando botox. Eu tive um sonho ontem, que era Arabashuri Alamanai para me entregar. Mas são pessoas, essa pessoa que era uma conhecida minha, ela tinha colocado botox tudo na boca. Ela estava com a boca enorme. Ali estava o irmão deitado da preguiça. Então, quer dizer, essa pessoa, ela estava mudando a feição dela. As pessoas a vaidade está levando tão longe que elas estão modificando a sua feição natural. Elas estão se deixando levar pela ganância de homens, pela avareza de pessoas que querem muito dinheiro, estão cegos. Aí a pessoa vai lá e a pessoa começa a te colocar ideia e você está morto, porque quem está em Cristo não vai aceitar. Vai ser como quando eu fui no tal do dentista ali, que a máscara caiu. Então, quer dizer, a pessoa, ela quer, porque quer que você faça a vontade dela, porque ela quer o seu dinheiro. Ela quer o seu dinheiro. Não importa. Se você mostrar dinheiro, são que nem um bando de urubu. Não coloque. Isso não é agradável ao Senhor. O Senhor, se você anda na pureza, se você anda na limpeza, porque a palavra do Senhor diz, o que nos mata é o pecado. A pessoa morre no pecado e ela não abre mão. Para que você precisa mudar? Beleza, ela é natureza, natural. Ela vem. Se você tem que encontrar alguém que seja do jeito que você é, para que mudar? Para que agora eu tô vivendo no mundo, entregando Jesus Cristo, o Senhor começa a me prosperar, me abençoar como, está Arabassuri Alamanai, lá em Filipenses 4:19, que nós lemos ontem. O Senhor começa a me dar as bênçãos dele. Eu vou começar a colocar botox na minha boca. Eu vou começar a mudar alguma coisa em mim. Que tipo de pregadora vai ser eu? Eu tenho que pregar a verdade na mentira. Vocês não podem andar no caminho que o mundo está oferecendo. Isso daí é vaidade. Isso aí é engano. Isso aí é mentira de Satanás. Nós precisamos sim se cuidar.
ir num dentista, mas tem que ver se a pessoa realmente está preocupada com a tua saúde da boca, né? Porque a maioria não tá mais. Elas querem te tirar o que você tem. Elas querem o teu dinheiro. Elas estão pouco, como se diz, não tá nem aí para você. Se os seus dentes estão bons, ela faz de tudo. Eu tive um problema grave, que eu tive que sair e meter o pé no dentista que entortou a agulha na minha gengiva. Porque eu nunca vi fazer limpeza em dente antes de fazer o tratamento. O cara queria amolecer meus dentes para eu poder fazer uma prótese. Quer dizer, isso é de Deus? Perdão aí. Isso aí é maldade. Lasquei-lhe mesmo. Existem pessoas que você tem que estar. Se você não tiver no espírito, você não consegue enxergar a maldade que nós estamos vivendo. É em todo lugar. Sabe? Quem quer fazer do mundo, que faça o que quiser. Que se transforme no quê? No Hulk? Porque o que está tendo na cabeça das pessoas? Ninguém quer ser natural mais. Ninguém quer envelhecer. Porque a palavra do Senhor nos garante que aqueles que andam no caminho, aqueles que morreram para o mundo e ressuscitaram em Cristo, viverão e terão e nunca envelhecerão. Não vai envelhecer. Então por que está preocupado? Sirva a Cristo de verdade, sem vaidade. Para que tudo isso é coisa do inimigo. Tudo o inimigo coloca. O inimigo quer destruir o povo de Deus, porque o despertamento tem que ser agora. Muitas pessoas vão perder a salvação por causa desses pecados. Ah, mas é normal você colocar um vestido aqui, ó, eu tô com vestido. Eu tô mal arrumada, eu não tenho nada na boca. Eu tô natural pelo Espírito. Claro que se eu olhar no espelho, o espelho vai me mostrar uma imagem que eu não vou gostar. Mas eu tô um pouco me lixando que o espelho me mostra. Eu quero entregar o que vocês precisam ouvir de verdade. Para vocês fechar as brechas. Porque a vaidade é algo que destruidora, que ela vai pegando aos poucos. Eu comecei a querer fazer exercício. O Senhor, ó, já cortou, me travou. Então eu só faço o que Deus deixa. O que nós podemos fazer? Se você entrar em alguns lugares aí, cuidado. Cuidado, porque não é em todo local que você vai poder colocar teu pé. Fazer exercício físico é ótimo para tudo, mas vá na santidade para você saber onde você pode entrar. Pergunta para Jesus, faça, como se diz, diga para o Senhor, Senhor, se tem algo aqui que não te agrada, que eu não entre nessa porta. Fala, conversa com Jesus, pergunta para ele aonde você deve ir, aonde você deve entrar, o que você deve fazer. E sabe dessa situação minha, no problema do dentário, eu disse assim, Senhor, como o Senhor é bom. Ai, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me colocou num dentista que serve ao Senhor, que realmente é uma pessoa que serve a Ti, que essa pessoa ela é um cristão em Cristo Jesus. Na primeira vez, na segunda vez que eu voltei, o Senhor tirou a capa e mostrou quem era. Que não fazia parte do rebanho dele. Fazia o parte da avareza, dos avarentos, dos mentirosos, dos enganadores, aquele que não tem mais parte. Isso é o que você agradece a Deus pelas pessoas. Começa a colocar, ô Senhor, obrigado por essa vida. Obrigado, Senhor. O Senhor vai falar assim para você, filha,
Espera aí que você vai entender quem é essa pessoa. Agradece a ela. Fala, nossa, que mulher abençoada. Ô Senhor, o Senhor me colocou essa bênção na minha vida. O diabo vai se manifestar. Se o homem, ô Deus, que homem que o Senhor colocou na minha vida. Esse homem é um homem do Senhor. O diabo vai manifestar. A máscara vai cair. A capa vai ser tirada. Arabaxu Yanai. Isso é o que nós devemos falar com o Senhor, para que nós venha nos afastar do pecado. Isso é o que nós devemos nos posicionar. Antes está com o joelhinho tudo marcado. Tá bonito? Não. Mas eu sei que as minhas vestes estão limpas. Eu sei que o meu joelho estão marcados. Mas Jesus levou as marcas nas mãos. Jesus, ele recebeu a marca. Como que eu posso querer andar perfeita se eu nunca fui perfeita? Jesus, que não merecia, foi crucificado no meu lugar. Então quer dizer, qualquer marca no meu corpo que seja em adoração ao Senhor, é uma marca que eu carrego com muito orgulho. Para a glória do Senhor. Não é o orgulho da minha, eu sou orgulhosa, não. Porque você olhar para você e você vê. Porque quem está na presença do Senhor, de verdade, o joelho está marcado. Quem vive realmente em Cristo, coloca o joelho no chão em tudo que vai pedir. Não é exatamente de qualquer maneira, não. O joelho. E sabe por quê? Porque a minha casa, desde que eu vim para cá, uma casa em construção, ela estava no contrapiso, no cimento. Eu não deixei de dobrar meu joelho, não. Eu não deixei de colocar o meu joelho no chão. Por isso que tem muitas pessoas que dizem que eu sou louca. A loucura está em quem não quer aprender e nem conhecer a verdade. A loucura está nessa palavra que está em Colossenses 3. Porque a partir do versículo, os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, que eu andei, quando viveis nelas, eu vivi, mas agora despojais vós também de tudo, da ira, da cólera e da malícia e da maledicências, das palavras torpes da vossa boca. A palavra torpes são os palavrões, são aquelas palavras que as pessoas falam, né? Tudo que vai falar, fala palavrões, fala palavra de pesado. Procura lá para saber. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com os seus feitos. Glória a Deus, aleluia. E vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados de entranhas da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros, perdoando vós uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vós perdoou. Assim fazei vós também.
Porque muitas das vezes nós devemos perdoar. Só que existe uma questão. Ah, você não perdoa? Olha, eu perdoo sim, todas as pessoas. Mas você não pode andar com um tipo de pessoas que não estão no mesmo caminho que você. Porque essas pessoas, elas não estão torcendo por você. Quando o Senhor te revela que a pessoa tem inveja de você, você vai continuar andando com ela? Você vai carregar uma serpente junto? Claro que não. Quando alguém te deseja mal, você vai continuar carregando? Claro que não. Porque você tem sim que perdoar. Perdoar com certeza. Eu te perdoo. Mas você lá na sua casa e eu na minha. Porque a minha casa não é covil de cobra. Porque nossa casa não é covil de cobra. Porque aonde quer, se a própria palavra do Senhor diz que nós não podemos sentar em mesa de escarnecedores. Porque quando nós estamos no meio dos escarnecedores, são tudo serpente. É um comendo o outro, um querendo engolir o outro, né? Que é como o cajado de Moisés. Cristo vos perdoa, assim vocês também. Em tudo isto, revesti-vos de caridade, que é um vínculo da perfeição. Então, nós devemos ser caridosos, nós devemos ajudar, né? E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, sede agradecidos, a palavra de Cristo habite a palavra, seja agradecido, versículo 16, 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com os salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. No versículo 17, e quando fizerdes por palavras ou por obras, arabaxuianai, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quer dizer, nós temos em Colossenses 3 uma palavra de adversidade que nos ensina e nos conduz a andar num caminho reto. Mas em tudo, a glória de Jesus. Porque nós não somos merecedores. Eu não me sinto a merecedora de estar aqui. Às vezes eu falo, tem pessoas mais capacitadas, mas o Senhor me escolheu. Eu fui escolhida para entregar, para poder administrar, né? Peraí. Admoestando, né? Então, quer dizer, eu tenho que fazer a vontade do Senhor, porque tem muitas pessoas que estão se contaminando. Então, o Senhor levanta os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que jamais poderia ser digno ou digna de pregar a palavra de Deus, porque tem muitos que se acham que são mais merecedores do que nós, mas não somos nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe, Arabaxuianai, porque Ele sabe o que nós carregamos dentro. É aqui dentro que está a nossa honestidade, aqui que está a nossa verdade. Porque nós devemos pedir ao Senhor, sim, tudo é possível para aquele que crê no Senhor, mas nós devemos ver o que pode e o que não pode. Não adianta eu andar com uma cara transformada, ou vocês aí, olha quantas pessoas estão hoje, nem tem mais o mesmo rosto, a personalidade, o rosto, a cara, e nada, porque elas deixaram o Espírito
maligno, né? O nosso adversário da vaidade tomar conta. Então tome cuidado, cada um de vocês, aonde vocês forem, toma cuidado, pede para Jesus ir com vocês, que Jesus vá à frente, na retaguarda, à direita e à esquerda, e não se esqueça, glorifica ao Senhor por todas as pessoas, porque o Senhor testifica dentro de vocês quem é dele e quem não é. Porque o que é para te trazer bênção vai permanecer, e o que não é bênção, o Senhor vai te revelar para você tirar. Amém? Ou o Senhor tira, né, de alguma maneira, porque a palavra do Senhor é direcionada hoje por olha, sério mesmo, eu falo assim, na hora que eu peguei, eu falei, olha, Filipenses de novo, mas não, porque o Senhor tinha que nos ensinar, e o Senhor me ensinou também muitas coisas nessa palavra, e que Ele vem me ensinar, e que cada dia nós possamos, cada dia, fechar as brechas dos muros que nós temos levantado, para que nós venha ser conduzido por Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória de Deus Espírito Santo, por Cristo Jesus. Porque é o Senhor que vai nos conduzir, não somos nós. Nós apenas somos um instrumento na mão dele. Para que deixar a vaidade tomar conta? Como que nós podemos falar, Jesus faz o milagre, se nós vamos atrás da vaidade? Tem muitas pessoas, mas é que eu preciso, é que eu necessito. Todos nós somos necessitados de alguma coisa. Todos nós olhamos para o nosso corpo e tem muita coisa que nós não aceitamos. Só que no tempo de Deus, no tempo certo, o Senhor prepara uma pessoa honesta, uma pessoa que venha e te diga, não, você não precisa disso. Você não precisa, porque eu já falei e vou dizer para vocês, quando eu era do mundo, eu vou dizer para vocês, né? Eu sonhei um dia com o número da loteria e deu todos eles. E eu fui viciando no jogo, né? Porque era 60 milhões. Ali eu tava com meus 19, 20 anos mais ou menos. E eu continuei jogando, porque eu queria ganhar. Eu queria ganhar. De toda maneira. Então, qual que era o meu sonho na minha juventude? Olha, gente, para os jovens isso, tá? Não façam planos, não. Estudem. Pensam no futuro de vocês, estudando, tendo, né, uma faculdade, vocês trabalhando, né, em alguma área que vocês escolher. Porque o meu, eu não estudei, né? Eu fui sempre direcionada pelo maligno. Então, o que era o sonho? Da mentira, do engano. Eu trabalhava, mas eu trabalhava de empregada e gostava, não tinha um pingo de vergonha de ser empregada doméstica, gostava do que eu fazia, mas eu sonhava em ganhar na Mega Sena. Construir uma casa, pintar meu cabelo de loiro, colocar uma lente de contato azul e comprar uma Ferrari vermelha. Isso era um desejo demoníaco, porque eu não gostava da cor dos meus olhos, porque eu me achava feia, eu me achava que eu não seria capaz, né, de conquistar nenhuma pessoa, nenhum homem. Tudo isso é desejo maligno, porque o inferno, ele nos tira tudo, ele nos faz nos sentir o patinho feio, que era assim que eu me considerava, para que eu pudesse ser aceita. Porque eu tinha que ter um status para mim ser aceita. Porque, na verdade, né, eu queria era ter alguém que fosse dependente de mim. Então, quer dizer, eu tendo dinheiro, eu poderia ter o homem que eu queria, né? Eu poderia até comprar, né? Eu acho que ali naquela paranoia. E aquela pessoa seria minha. Seria ali, ó, pelo meus status, pela minha conta bancária.
Então, era nisso que o diabo trabalhava. Só que, como o meu coração eu era sonhadora, mas eu não era gananciosa. Entenderam? Eu era sonhadora, mas eu não tinha ganância. Porque o Senhor não permitia o meu coração ser ganancioso para ter o dinheiro e fazer a transformação. Que berração seria, né? Aí hoje eu olho nas minhas fotos da minha juventude, o diabo me cegou a vida inteira. Eu olho e eu era linda. Quando eu olho nas fotos, eu era linda e eu não sabia valorizar a beleza que eu tinha. Eu não sabia dar valor a mim mesmo, porque eu estava dominada na área de que eu estava na prostituição, fornicação, nos relacionamentos, né? Que eu falei, se alguém falar e perguntar o que é, às vezes eu falo assim, mas você trabalhava de prostituta? Não, mas eu ficava com um, eu namorava outro, e o que eu fazia? Eu estava me prostituindo, né? Isso se chama prostituição também, e fornicação, né? E muitas das vezes, né, quando você coloca já colocar outras áreas no meio dessa relação, aí você parte para lascívia. Porque aí você já tá colocando, vamos se falar assim, um combo, né? Do pecado, das imoralidades. Junta tudo. Porque ali você é o hétero, o inimigo vai trabalhando no teu psicológico. E vou dizer para vocês, e eu acho que ele não teve tanto domínio sobre mim, que tudo isso foi para mim aprender hoje, quando eu leio a palavra de Deus, ela se revela no meu passado. Então fica fácil de eu poder traduzir para quem eu era e para que muitas pessoas cometem os mesmos erros ou até os piores do que os meus, mas me leva a dar o ensinamento da palavra do Senhor. Para quê? Para que você feche a porta, para que você feche as brechas, para que você não seja dessa maneira. E o que mantinha o meu coração intacto? O amor. O amor que não permitiu que eu fosse contaminada, mais para a profundeza do inferno. O amor. Então, muitas das pessoas não entendem o valor de um amor. Às vezes nós amamos a vida toda e nós nunca recebemos o amor, né? Nós nunca somos retribuídos por esse amor, né? Que nós nunca temos retribuição nenhuma. Muitas pessoas jovens, né? Eu amo o Joãozinho, mas o Joãozinho ama a Mariazinha ama o José, então nunca um amor é correspondido, né? Porque sempre existem outras pessoas, porque o diabo vai trabalhando na vida de todos, que é como eu falo, como eu gosto da história de Jacó, Lia e da Raquel. Eu aprendo muito através da história deles, porque somos nós. Ali o Senhor está nos ensinando, porque olha como o Jacó foi escravo do próprio tio. A escolha de Deus para Jacó era Lia, né? Só que os olhos de Jacó estavam em Raquel, porque a mirradinha, a magrelinha da Lia não era o padrão dele era mais vistosa, né? Vamos colocar alguém que tem um corpão, né? Então, a beleza também, né? Que a beleza de Raquel era totalmente, assim, exuberante, assim, diz a palavra de Deus, né? Então, a Raquel era muito bela, mas Lia não tinha tanta beleza. Então, o que acontece? O pai, né, o Labão, percebe
que ele está sendo próspero com a vida, com Jacó ali nas propriedades dele. Então, o que ele faz? Ele, para manter aquelas bênçãos, e ele vê o interesse de Jacó em Raquel, ele usa a artimanha para que ele mantenha Jacó cativo. Então ele dá a Lia. Jacó casa com Lia. Só que o amor de Jacó era por Raquel. E o amor de Lia, que era segundo colocado no coração de Lia, era por Deus. Porque era primeiramente o amor não seria de Jacó por Raquel, seria por Lia. Mas o diabo ali já deu o jeitinho para levar Jacó ao pecado. Ele nunca valorizou a Lia, que deu filhos. Ele esperou, trabalhou de escravo para Labão 7 anos a mais, que já daria 14 anos, para poder casar com Raquel. Ele casa com Raquel, o Senhor a deixa estéril. Ali ele já coloca Raquel como uma mulher estéril, já acaba colocando Bila e a outra, que eu esqueci o nome, para serem concubina de Jacó. O que ela faz? Ela vai levando. Raquel era a mulher da perdição, enquanto Lia aproximaria Jacó dos planos de Deus. Seria colocando ele e a vida, os filhos dele, sendo bênção para o reino de Deus. Mas não, o coração falava mais alto. Por isso que o coração de todos nós é enganoso. Porque nós acabamos colocando dentro de nós sentimentos por pessoas como Raquel. E como o amor de Raquel nos leva à perdição. Porque se nós queremos Raquel, nós sempre vamos aceitar tudo que o inferno oferece. Leva a pessoa para a perdição, leva a pessoa para a ruína, leva a pessoa para a escravidão, aonde todos acabam virando escravo do pecado. A corrupção de homens corruptos como Labão, avarento, usufruindo de toda a bênção que era derramada sobre Jacó. Quer dizer, se ele tivesse ficado com Lia e largado mão do amor cego por Raquel, que aí nós vamos ver só lá no finalzinho, quando Deus abre a madre de Raquel, porque Deus tinha um propósito na vida de José, do Egito, que nasce o Benjamim, e aonde que era outro nome que ela tinha colocado, porque na verdade Raquel sempre foi idólatra, Ela nunca serviu a Deus de verdade. Foi ali que Jacó viu que o certo para ele seria a Lia. Ele viu que a Raquel foi uma ilusão da vida dele. E por causa de Raquel, ele acabou errando e pecando, tendo trazido tantas adversidades para a vida dele. E assim somos nós, que por causa de uma Raquel, nós trazemos a Bila, trazemos tudo que tem, das suas concubinas, dos seus concubinos, para a nossa destruição, para a nossa prostituição, para a nossa própria destruição. E quando nós encontramos Jesus, é que nós entendemos que o verdadeiro amor não está em homem e não está em mulheres. Está simplesmente no amor que Jesus, lá na cruz do Calvário, teve por todos nós, se entregando por nós pecadores, entregando aquele amor. Isso que é o verdadeiro amor, é o amor do sacrifício. Ele se sacrificou por aquele amor. Jesus se sacrificou por todos nós pecadores, para que nós, através de tantos erros, porque a maioria das pessoas coloca
os pecados de Davi, o pecado de Jacó, o pecado de Salomão, como, olha, pode, a Bíblia não condena. Jesus veio para quebrar essa maldição. Jesus nasceu para quebrar essa maldição, para que a partir do momento de nascimento de Jesus Cristo e de tudo que Jesus ensinou, quando nós vemos o Novo Testamento, é onde que vai se fazer tudo novo. Nós não podemos olhar para o erro dos que cometeram e querer cometer o mesmo erro. Nós devemos olhar para eles e ver os nossos erros, que nós não podemos mais cometer, porque nós decidimos aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, e como Ele sendo o único Cristo, o único Senhor da nossa vida, por Arabachura Lamanai, que Ele nos entrega a Deus Pai, que então pela graça e pela misericórdia, pela benignidade, nós devemos fechar as portas de todas as iniquidades e de todos os pecados que têm nos corrompido por causa do mau testemunho, do mau entendimento, porque se eles podem, o que acontece, todos nós temos a tentação, todos nós seremos atentados, mas o que nós devemos olhar é para Jesus, não é para a tentação, porque tudo que é seu, tudo que é nosso, no tempo determinado do Senhor, Ele entrega, mas para isso você tem que estar em santificação, você tem que se entregar o teu corpo, alma e espírito ao Senhor e pedir ao Senhor para ir fechando, te ajudando a fechar até as brechas, porque às vezes até que nós tem alimento que vem contaminado. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai comer o alimento consagrado, porque você vai entrar na contaminação, mesmo você sendo cristão, porque você não sabe, mas eu vou orar, eu vou pedir para o Senhor quebrar toda a maldição e para que o Senhor abençoe. Sim, nós podemos fazer isso, mas o Senhor já me ensinou diferente. Quando algo está amaldiçoado, ele junta bicho. Então, quer dizer, é bicheira, porque é consagrado, é algo que quando você está em espírito, você entrar dentro do supermercado, você pedir a direção para o Espírito Santo, ele vai falar, esse pode, esse não. Servir ao Senhor, gente, eu posso ficar aqui horas e horas falando pelo Espírito. Para mim, é uma delícia falar através do Espírito. Para mim é maravilhoso poder dar a explicação correta. Mas é claro que eu tenho outras obrigações e vocês também. Mas guarda essa palavra. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Buscam entender o que significa Jesus, para que vocês andem com Jesus e não com os pratos que o diabo entrega. Sabe? Não seja fornicário, não seja prostituto, não seja adúltero. Busca no Senhor o caminho certo. Pessoas que cometem o pecado, eles são maldição, eles são amaldiçoados pelo Senhor. Por isso que nós devemos colocar o amor em primeiro lugar. Muitas pessoas pegam pela paixão. A paixão é o que cegou Jacó. O que cegou Jacó por Raquel foi a paixão. A paixão, ela é o engano, ela é a mentira de Satanás. E dentro de nós parece que é amor, mas não. O amor, ele tudo perdoa. O amor, ele faz com que nós nos posicionemos na presença do Senhor e nós pedimos para que a pessoa seja liberta, para que a pessoa seja transformada, para que a pessoa seja perdoada pelo Senhor, que ela venha colocar umas vestes limpas, que ela venha ser transformada. O amor, ele quer ver todos transformados, ele não é egoísta. Quem ama verdadeiramente e conhece o verdadeiro amor, sabe que o que ela quer do outro não é um prazer carnal,
é simplesmente ver a pessoa transformada por Cristo Jesus, ela sendo restaurada por Cristo Jesus, para que ela venha a ser purificada por Cristo Jesus, porque o Senhor conhece todos os nossos dias de vida. O Senhor conhece os nossos dias, Ele sabe tudo. Existe tempo para tudo. Então não ande com ansiedade, não pegue pedra de tropeço, não entre no laço do passarinheiro. Eu não sei para quem que é, mas o Senhor está mandando eu falar para alguém que a nossa oração tem que ser realmente para purificação e transformação. Nós não podemos continuar ficar se lambuzando no lamaçal do pecado, porque isso não é agradável ao Senhor. Isso é agradável aos nossos olhos, a corrupção da nossa carne e como se diz, aos deleites de Satanás. Isso são manjares e deleites de Satanás, porque quando o Senhor nos quer na presença dele, ele nos quer limpo. O Senhor não quer uma igreja dividida, ele quer uma igreja lavada, purificada, lapidada para a glória dele, que vai no final do versículo. Porque nós precisamos. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como que nós podemos dar graças a Deus Pai se você está no pecado? Como eu podia dar graça ao Senhor depois dele me mostrar que eu tinha cometido algo que não era agradável a ele? O que eu tinha que fazer? Me jogar na presença, pedir perdão, pedir socorro, pedir ajuda, para que eu não voltasse a praticar o pecado. E assim somos todos os pecadores, porque a nossa carne, enquanto o Senhor não trabalhar totalmente nela, nós vamos andar querendo cair, dar uma caidinha, um escorregão. Mas quando nós entregamos verdadeiramente, quando nós olhamos para Jesus, quando você olha para todos e você ama todos, até os teus inimigos, você olha e você ama, e você vê que todos eles merecem o perdão de Jesus, o perdão de Deus, que ele tem o direito de receber o perdão da cruz. Quando você olha e você não consegue sentir ódio, raiva, mágoa por ninguém, significa que você está vivendo em Cristo. E você está olhando para outra pessoa, você não olha para ela com desejo. Você não olha para ela com cobiça. Você não olha para a pessoa querendo ver nela uma satisfação, de um desejo carnal. Você olha para ela e você vê ela como um irmão, como uma irmã. Você olha, porque aí você vai dizer, Senhor, agora então eu encontrei o amor verdadeiro? Sim, agora você encontrou o amor verdadeiro. Mas Senhor, será que eu ainda vou ter um companheiro? Será que ainda eu vou ter uma companheira? Tu sabes, Senhor. Quando for preparado, virá puro, virá transformado, virá santificado no Senhor. E o Senhor diz, e eu te entregarei limpo, puro, e direi, esse é seu, essa é sua, esse é o companheiro para a jornada da Rabassuri Alamanai, do verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, aonde um propósito, Rabassuri Amai, seja concretizado na vida de todos os filhos e filhas do Senhor. Assim diz o Senhor nessa tarde, tanto para vocês como para mim, porque o Senhor também está trabalhando. Eu estou com meu coração cheio de ver a esperança que nós podemos esperar com paciência. Nós podemos,
porque não importa. Se vamos pensar, se Sara com 90 anos, ou ela gerou quem? Nós aqui, nós somos tudo jovem, estamos na flor da idade, vamos esperar no Senhor, mas esperar na santidade, exaltando, glorificando e dando toda a honra e toda a glória para o Senhor. Tudo aquilo que nós fizer, tudo que você der, se você for entregar algo para alguém, se você for entregar, você diz assim, olha, é Jesus que mandou te entregar. Foi Jesus que mandou eu te dar. Não fala assim, aqui ó, eu tô te dando isso aqui. A caridade verdadeira e genuína é essa. Quando você for fazer qualquer coisa que você for fazer, você diz assim, olha, é Jesus que mandou te entregar. Porque a pessoa fala assim, olha, Deus te abençoa. Fala, não, é o Senhor Jesus que mandou eu te entregar. Essa bênção não vem das minhas mãos, mas vem de Barabassuianai. Glória a Deus! Vem direto do trono de Deus para tua vida, para tua casa, para tua família. Receba e faça o ID do Senhor com sabedoria divina. Oh, glória! A presença tá muito boa aqui, gente. Presença. É a presença. Porque tudo que nós vamos fazer, sou eu. Olha que belezinha. Não, é o Senhor Jesus, pela misericórdia dele e pela benignidade dele, que tudo faz por nós. Amém? Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, pela graça e pela misericórdia, pela fé que nós temos nesse Deus maravilhoso e no nosso Senhor Jesus Cristo, venha nos conduzir cada dia mais para perto do nosso milagre, mais perto da Arabashuyanai, da nossa salvação em Cristo Jesus, para que nós não venha ver com nossos olhos humanos, mas que nós venha ver com os olhos espirituais, tudo aquilo que é do Senhor é paz, o que não é do Senhor traz confusão. Eu não sei para quem que é, mas receba aí e aprenda a ouvir a voz do Senhor. Não ouve a voz do diabo, ouve a voz do Senhor. Porque o diabo, hoje ele estava tentando falar comigo, sabe? Ele estava tentando. Aí eu peguei e orei, né? Falei, Senhor, se essa voz é do Senhor, que ela seja testificada, mas se for do diabo, bate em retirada na hora. Porque o inimigo tenta nos conduzir a tomar posicionamento que não é agradável. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós semear, nós vamos colher. Então, o que nós vamos semear? Vamos semear a semente da vida, vida e vida em abundância. Porque aquele que deseja a morte, ele não entende, ele está cego. Mas nós vamos desejar vida. Que o Senhor venha derramar vida, saúde e abundância. Que o Senhor venha fazer o paralítico andar. Que o Senhor venha fazer a mão mirrada crescer. Que o Senhor venha fazer o cego a ver. Que o Senhor venha curar todas as lepras, todos os leprosos. Que o Senhor venha transformar vidas e cativeiros em todos os lugares, porque o Senhor é soberano, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E Jesus é Cristo, o que faz o milagre em todas as Arabashuialamanai, em Torabassuria, em Narabugarabassuria. Recebam aí a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glorifica aí, porque o Senhor está mandando, estará em Calabassuria. O Senhor Jesus fará milagre na vida de todos nós. Amém? A paz do Senhor esteja com todos. Fique com ela. Aí eu ficarei aqui. Pela graça e a misericórdia de Jesus. Um beijo no